Olá, amigos de oração do Go Six. Estamos no oitavo dia. Hoje, e mais dois, terminamos nossa série de temas dos 10 dias de oração, mas como foi lembrado, vamos orar o ano todo por esses nomes que temos aqui na nossa listinha dos 5 nomes que fizemos nesse grupo de oração. E eu creio que você que está ouvindo esse tema também agora, você também tem os seus nomes que você coloca diante de Deus para que o Senhor toque no coração dessas pessoas e o coração se abra para a entrada do Senhor Jesus ali. Continue orando por eles. O tema de hoje é saúde financeira. É um tema meio complicado, né? Dizem que o lugar mais melindroso do nosso corpo é o nosso bolso. E então vamos lidar com cuidado com isso, né? Já que é um lugar melindroso assim. Eu quero começar o tema de hoje com uma história que eu vivi, né? Uma experiência minha, é uma experiência como pastor, mas é uma experiência vivida por mim. Uma vez, nos anos todos aí que eu trabalhei como pastor, eu visitei um empresário que havia sido um crente fiel no passado, mas agora ele estava bem frio na fé. Pensei em visitá-lo para orar por ele, pela empresa dele, para animá-lo a voltar ao primeiro amor, já que fora antes um animado e ativo membro da igreja. Propus visitá-lo na empresa para orar pelos seus negócios também. Ele ficou feliz com o meu contato, marcamos a data, eu fui fazer a visita, me recebeu na sua sala e convidou para sair e andar pela empresa. Era uma empresa de médio porte, não era uma mega empresa, mas não era pequenininha também. Ele orgulhosamente me mostrou toda a empresa, desde a recepção, passando pelos escritórios, a linha de produção, de montagem, até o acabamento e o embarque da mercadoria para os clientes. Aí, terminada a visita, voltamos à sua sala, que ficava num piso acima da planta da empresa, e lá da sala, uma das paredes era toda de vidro. Ali, dali dava para ver tudo o que acontecia na empresa, toda a linha de produção. Dali da sua sala, ele também olhava tudo o que acontecia lá. Então, ele me chamou ali para aquela parede de vidro, mostrou toda a empresa e disse assim: Tá vendo tudo isso, pastor? Aí ele bateu com a mão esquerda no bíceps do braço direito e disse assim: Tudo isso eu consegui com o meu esforço. Eu olhei para ele com muita tristeza no coração. Eu lembrei de uma passagem do livro de Deuteronômio. E com essa passagem eu quero colocar o primeiro ponto aqui da nossa meditação de hoje. De onde vem a nossa riqueza? De onde vêm as nossas economias? De onde vêm nossos bens? Então, eu incluo aqui nossas propriedades em geral, nossos imóveis e nossos bens em geral. Tudo que a gente tem, tudo que a gente possui, tudo que é nosso. Alguns têm muita coisa, alguns têm pouquinhas coisas. Mas de onde vem tudo isso? Quando Moisés estava fazendo suas últimas recomendações ao povo de Israel antes da sua morte, ele fez alguns discursos para os israelitas, discursos que não estavam registrados no livro de Deuteronômio. Desculpe, discursos que estão registrados no livro de Deuteronômio. Um dos conselhos ou advertências que Moisés deu a eles foi essa que nós vamos ler agora, dizendo para eles que depois que tomassem posse da terra que o Senhor havia prometido para eles,
e já houvessem se estabelecido como ou agricultores ou pecuaristas, já com suas casas construídas, não se esquecessem do Senhor, que deu tudo a eles. Vamos ao texto. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versos 12 a 18. Ali nós lemos assim: Não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro, todos os seus bens. Não aconteça, o seu coração fique orgulhoso, vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes, de escorpiões venenosos. Tirou água da rocha para vocês, o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam. Verso 17. Não digam, pois, no seu coração, a minha capacidade, a força das minhas mãos ajuntaram toda essa riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Olha que advertência que Moisés deu para o povo de Israel. Moisés sabia que ele ia morrer ali. E ele sabia que era Josué que ia entrar com o povo e tomar posse da terra prometida. Moisés tinha certeza que Deus ia dar a terra para aquele povo. Mas ele conhecia aquele povo, andou 40 anos com ele. Então, uma das suas últimas advertências: olha, vocês vão ficar ricos, vocês vão ter rebanhos de ovelhas, de cabras, vão ter gado, vão ter plantações de cereais, vão ter vinhas. Quando vocês estiverem bem, com a casa construída, não se esqueçam. Lembrem-se do Senhor. É Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Será que nós hoje estamos precisando ouvir um conselho desses? Ah, pastor, mas eu não sou rico, eu trabalho todo dia, eu saio cedo de casa e volto à noite. Quem dá a você saúde para sair cedo de casa e voltar à noite? Quem dá força diária para você sair todos os dias para o trabalho e voltar à noite e no fim de semana receber? Aí nos Estados Unidos é na semana, geralmente, que recebe, né? Aqui no Brasil é mensal. Mas no final da semana ou no final do mês, você receber o seu dinheirinho, ir ali, comprar a comida, levar para casa. Sobrar um pouquinho, comprar uma roupa nova para trocar por aquela velha que você já não aguenta mais, porque ela está furada também, né? Quem é que dá força para você? O rei Davi tinha uma noção de onde vinha a sua riqueza, e olha que ele era rico, se tornou rico, né? Ele fez uma campanha no final da vida dele. Ele ainda ia viver uns anos a mais, mas ele fez uma grande campanha no final da vida toda dele. Ele queria deixar, porque ele queria construir o templo. Aí Deus disse: não é você que vai construir, é o seu filho. Aí ele falou assim: não, mas eu quero fazer alguma coisa. Ele fez uma campanha arrecadando ofertas para deixar para o filho construir o templo. Ele deu a maior parte das ofertas e o povo deu muito também. Em 1 Crônicas, capítulo 19, verso 14, quando recolheram todas as ofertas e as ofertas extrapolaram as expectativas,
Quando ele olhou todo aquele ouro, prata, tudo que havia sido dado para ficar guardado para a construção do templo que Salomão ia construir, ele fez um hino de louvor a Deus pela oferta que havia juntado para a construção do templo. E uma das frases daquele hino de louvor a Deus, ele disse assim: Quem sou eu? Quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Então, o primeiro conceito que eu gostaria de deixar com vocês hoje é de onde vem nossa riqueza, nossos bens, nossas economias ou a força para ganhar o nosso dinheiro para nos sustentar. Tudo vem de Deus, nós recebemos de Deus. Tudo que está em nossas mãos foi Deus que colocou em nossas mãos. Isso chama para o segundo conceito de mordomia. O mundo, o planeta inteiro pertence a Deus. Nós somos somente mordomos que ele colocou nesse planeta para administrar a sua propriedade. Mas ele nos dá para o nosso uso o que nós administramos. E Deus pede de volta para ele sempre, para que nós sempre nos lembremos de que tudo é dele. Eu vou colocar três passagens da Bíblia aqui. Deuteronômio 10:14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há, tudo que há na terra. Isso inclui você, inclui a mim. Tudo que tem nessa terra pertence a Deus. O profeta Ageu, no capítulo 2, no verso 8, coloca uma frase de Deus assim: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro, que alguns homens acham que são o dono e matam por isso, né? Deus diz: Minha é a prata e meu é o ouro. O Salmo 24 tem um verso muito conhecido, né? Que a gente sabe decor. 24, verso 1. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Mas essas coisas que eu possuo, meu carro, a casa que eu estou pagando mortgage, aí nos Estados Unidos, assim que fala, né, do financiamento. Tudo é de Deus. Todas as coisas são de Deus. Eu e você somos de Deus. Tudo pertence a Deus. Mas ele deixa que nós administremos e podemos aumentar e diminuir o que ele deixou sob nossa responsabilidade conforme a nossa administração. E para que não nos esqueçamos que tudo pertence a ele e que ele disponibiliza para nós as para que nós as administremos e desfrutemos, então ele instituiu os dízimos e as ofertas. Há muita semelhança entre os dízimos e as ofertas com aquela árvore da ciência do bem e do mal lá no Jardim do Éden. Deus criou o Jardim do Éden. Deus criou o planeta. Deus criou tudo, os animais, as plantas. Deus criou o Jardim do Éden. Criou o homem e a mulher, os colocou ali e disse: dominem sobre tudo. Dominem sobre os animais. Administrem tudo. Aquela árvore ali não comam dela. Aquilo era para o homem se lembrar que tudo é de Deus. Ele era o administrador somente. Para nós, Deus instituiu os dízimos e as ofertas.
Ele colocou coisas na nossa mão para nós usarmos conforme desejarmos. Se vamos usar bem ou mal é uma outra história, tá? Mas ele coloca coisas na nossa mão. Mas ele coloca os dízimos e as ofertas para a gente lembrar que tudo é dele, inclusive nós. Eu vou dizer uma coisa aqui que pode escandalizar alguns, mas veja isso com olhos, bons olhos, né? Deus não precisa do seu dízimo, nem da sua oferta, para fazer avançar a sua obra na terra. Deus pode fazer cair dinheiro do céu ou brotar ouro do chão para financiar a sua obra. Mas quando você devolve a ele os dízimos e as ofertas, você está dizendo para ele: eu reconheço que o Senhor é o meu Deus. Eu reconheço que o Senhor é o proprietário e eu sou o administrador, o mordomo. E quando você devolve os dízimos e as ofertas, ele não só abençoa aquilo que você devolveu para usar na obra dele aqui na terra, como ele classifica você como servo bom e fiel. Em outras palavras, administrador fiel, mordomo leal. É ele quem coloca nas nossas mãos nossos bens. Para uns mais, para outros menos. Não fica olhando para aquele que tem mais. Deus permitiu assim. Não fica chateado porque você tem menos. Deus permitiu assim. É Deus que faz o plano da nossa vida. Agora, Ele dá liberdade para você aplicar aquilo que Ele deu para você para juntar mais. Ele dá essa liberdade. E Ele dá advertência para os que têm mais, para não desperdiçar o que Ele deu, para não perder. Ele quer que nós administremos aquilo que Ele deu para nós com sabedoria, com fidelidade e com misericórdia para com outras pessoas também. Agora, terceiro ponto: os meus bens que Deus colocou para que eu administre podem ser usados para o bem ou para o mal. Na revista, na página 28, tem um texto muito interessante ali. O dinheiro é um legado de Deus. Não nos pertence para gastá-lo na satisfação do orgulho ou da ambição. Nas mãos dos filhos de Deus, é alimento para o faminto e roupa para os que não têm. É uma defesa para o oprimido, um meio de restituir a saúde ao enfermo e de pregar o evangelho ao pobre. Aí você vai dizer assim: peraí, pastor, eu vou ter que sustentar as pessoas. Tem gente vagabunda que não trabalha e fica só pedindo e fica invocando essas recomendações de ajudar os pobres para eu dar ajuda para eles. Não se esqueça que na Bíblia também tem uma parte que diz assim: quem não trabalha, que também não coma. A Bíblia nunca incentivou você a ajudar pessoas irresponsáveis. No nosso linguajar mais chulo aqui, a Bíblia nunca pediu para você ajudar vagabundo, mas a Bíblia pediu para você ajudar pessoas que estão passando necessidade por causa das intempéries da vida, vamos chamar assim. O apóstolo Tiago escreveu: a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é essa: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Você sabe o que um órfão passa. Você sabe. Talvez você vire a cara para não ver, porque é duro o que um órfão passa. Você sabe o que uma viúva passa. Há viúvas que o marido deixa alguma coisa para elas, elas vão bem depois, porque o marido fez provisão. Mas há viúvas que, quando o marido morre, elas ficam sem nada.
O apóstolo está dizendo: ajude os órfãos, as viúvas, em suas dificuldades. Não está mandando você ajudar pessoas que não trabalham, que querem viver uma vida só pela ajuda dos outros. Está falando de pessoas que passam necessidade. Depois de separarmos nossos dízimos e ofertas, devolvermos ao Senhor, vamos tratar de atender às nossas necessidades e às necessidades daqueles menos favorecidos que estão perto da gente. Precisamos olhar ao redor e ver quem podemos ajudar. Claro que você não vai resolver o problema do mundo. Há milhões e milhões passando fome. Mas aí perto de você, talvez na casa do lado, você vai encontrar alguém em um momento da vida passando por um momento difícil. Na revista, ainda nessa mesma página 28, só que terminando a coluna da esquerda da página 28, indo para o começo da coluna da direita, nós encontramos esse texto aqui. Independente das posses de uma pessoa serem grandes ou pequenas, ela deve se lembrar de que apenas estão essas posses em sua confiança. Terão que prestar contas a Deus por sua força, habilidade, tempo, talentos, oportunidades e recursos. Esse é um trabalho individual. Deus nos dá para que possamos nos tornar como Ele, generosos, nobres, caridosos ao doar uns aos outros. Aqueles que se esquecem da sua missão divina e só procuram economizar ou gastar na satisfação do orgulho ou do egoísmo poderão alcançar os ganhos e prazeres do mundo, mas à vista de Deus serão avaliados por suas realizações espirituais, infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Quando é para o mal que nós usamos nosso dinheiro? Há um meme rodando aí pela internet já faz algum tempo e dá uma noção para a gente. Quando é que nós usamos nosso dinheiro para o mal? Há um pouco aqui de humor nesse meme, mas há um pouco de verdade e nos chama a usar o que Deus nos deu com sabedoria e responsabilidade. Escutem, alguns de vocês já leram, tenho certeza. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que não gostamos. Olha a situação que a gente se vê muitas vezes com esse assunto. Falar em comprar coisas que não precisamos, né? Chegamos num outro ponto da nossa meditação que eu separei aqui. A questão das dívidas. Dívidas são armadilhas de Satanás. No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 7, diz assim: assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Gastar e usar dinheiro para qualquer fim antes que o mesmo seja ganho é uma armadilha. Quando alguém se envolve com dívidas, caiu na rede de Satanás, na rede que ele prepara para as almas. Não faça dívidas. Junte primeiro, depois compre o que deseja. Dívidas escravizam você. Eu sei que falar isso aí nos Estados Unidos é uma loucura, impensável. Tudo aí se compra financiado. Os cartões de crédito aí são uma armadilha enorme aí. Você vai no banco, o pessoal oferece cartão de crédito para você, porque eles sabem que depois vão aproveitar de você com aquilo. Mas é quando tudo é fácil que se deve cuidar mais. Aqui no Brasil, muito mais cuidado ainda. Os juros que se aplicam aos cartões de crédito, aos empréstimos, às dívidas são escandalosos. Em poucos meses, você multiplica o que devia, muitas vezes mais. Alguém escreveu, tempo atrás,
Fuja das dívidas como o diabo foge da cruz. Eu não sei direito de onde vem esse ditado, né? Vou chamar assim. Nunca vi o diabo fugindo da cruz. Talvez aquelas histórias, aquelas lendas de vampiro que leva anta a cruz, o vampiro sai correndo, o vampiro também não existe. São tudo lendas de coisas irreais. Mas eu li o que alguém escreveu no final dos anos 1800. Devemos fugir das dívidas como fugiríamos da varíola. Levando em conta que a vacina da varíola, naquele tempo, estava ainda sendo testada, você pode imaginar como era para correr das dívidas. Último ponto que eu quero colocar na nossa meditação de hoje é a questão de poupar e investir. Há uma grande diferença entre poupar e acumular. Poupar e investir tem que ver com a nossa provisão para o futuro. Devemos, com responsabilidade, fazer reservas financeiras para emergências que possam surgir. Uma enfermidade que nos impeça de trabalhar por algum tempo. E aí nos Estados Unidos é assim, mas você sabe como é. Não tem esse negócio que tem aqui no Brasil de ficou sem trabalhar, vai para o INSS, fica recebendo do INSS. Aí você trabalhou, ganhou, não trabalhou, não recebe. Então, você precisa ter alguma coisa guardada, porque se você adoecer e ficar algum tempo sem trabalhar, você tem ali uma reserva. Um problema com a nossa casa que nos faça ter que sair dela e morar numa outra. Pronto, você já tem um problema financeiro sério ali. Um problema mecânico no carro que não é coberto pelo seguro e você praticamente tem que comprar outro carro. Quebra o câmbio ou quebra o motor, enfim. Você sabe quanto custa isso? E você praticamente tem que comprar outro carro. Não tem reserva, vai ter que financiar e você entra em dívidas. Tenha uma reserva sempre para emergências. É importante ter uma reserva. Agora, ter uma reserva é diferente de acumular. Acumular tem que ver com a nossa avareza. Na página 28 aí da revista diz que alguns limitam a vida ao acumular bens, sacrificando o descanso, o sono, o conforto, com esse único objetivo, acumular bens. Eu conheço algumas pessoas cuja preocupação é só acumular. Eles têm poucos amigos, têm pouca saúde, vivem uma vida de pouca qualidade social, desfrutam pouco as alegrias da vida, vão ficar velhos, vão morrer e o que eles acumularam vai servir para outras pessoas e não aproveitaram a vida. Então, poupar e investir é diferente de acumular. Acumular é meio doentio. Acumular lembra a história daquele homem que Jesus contou, aquela parábola do homem que era rico, plantou mais, a colheita foi muito boa. E ele disse assim: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, vou construir outros maiores. Ali vou guardar toda a minha safra, os meus bens, e vou dizer a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. E Deus diz a ele: insensato, essa mesma noite a sua vida será exigida, então quem ficará com o que você preparou? E Jesus termina a parábola dizendo: assim acontece com quem guarda para si mesmo as riquezas, mas não é rico para com Deus. Isso é quem acumula. Agora, me permitam falar uma coisinha sobre investimentos. Nesses quase 40 anos de pastorado, eu vi muitos amigos perderem suas economias e alguma coisa que tinham guardado, poupado.
em aplicações miraculosas de ganhos extraordinários. Alguém chegou contando: olha, descobri um investimento que em poucos meses você vai dobrar o que você aplicou. E a ambição cresce no coração. Alguns dizem: conta para mim como é, quero entrar também. E outros, aí a pessoa que está captando recursos financeiros diz: eu vou explicar para você, você tem que entrar. Eu já ganhei tanto. Essas aplicações miraculosas, elas dão dinheiro no começo para atrair mais gente. Mas essas aplicações não existem. Existem armadilhas que se desmoronam com o tempo. Não acredite em tudo que você ouve. Há consultores financeiros que, na verdade, são captadores financeiros. E quem acredita neles acaba perdendo suas economias. Meu alerta tem uma razão. Duas vezes eu alertei a igreja que eu pastoreava em lugares diferentes sobre rumores que eu ouvia nos corredores, no pátio da igreja, lá no portão da igreja. E eu peguei a conversa, fui lá no púlpito e falei: gente, estou ouvindo uma conversa de aplicações financeiras, negócio de ouro, vão aplicar nisso, ganha tanto. Não entrem, é fria, vocês vão perder dinheiro. Lá na saída, um dos irmãos da igreja quase me bateu. Ele me ofendeu, porque eu tinha alertado a igreja. O filho dele era um dos captadores de dinheiro com essas aplicações. 3 ou 4 meses depois, eu comecei a receber ligações, reclamação de um, reclamação de outro. Haviam perdido o dinheiro aplicado. E aquele homem que me xingou não veio reclamar. Mas quando eu encontrei na igreja, eu olhei bem nos olhos dele e disse assim: está tudo bem com você? Claro que ele não respondeu. Não existe milagres de juros, gente. Aplicações honestas, a gente sabe mais ou menos quanto é o juro. Dificilmente tem algo maior do que os bancos oferecem. Existem, sim, aplicações variadas dentro de bancos seguros, onde você não perderá a sua aplicação. Não tem ambição maior do que o que já existe. Não existem aplicações milagrosas. Então, nós falamos da nossa responsabilidade, de que tudo que nós temos é de Deus, que Deus nos dá e nós podemos usar como nós quisermos, mas se nós usarmos com sabedoria, com responsabilidade e com misericórdia com os que estão à nossa volta, Deus abençoa. Nós podemos até fazer aumentar aquilo que colocou em nossas mãos. Mas eu quero concluir agora com duas passagens da Bíblia. E que fique aí guardadinho no seu coração, tá bom? Provérbios 21, verso 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Armazenados lembra poupar. Bom, ok. Na casa, na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Está isso na Bíblia, pastor? Tem. Provérbios 21, 20. Leia em várias versões diferentes, vai enriquecer o significado desse verso. E o último verso, 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Deixa eu destacar um ponto nesse verso. O verso não diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Não é. O dinheiro é a solução para muitas questões. Então, o verso não diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. O verso diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal.
Deus dá dinheiro para você. Use esse dinheiro com responsabilidade, com misericórdia, com fidelidade, mas não ame esse dinheiro. Deus coloca na sua mão para você usar com responsabilidade, com fidelidade, com amor, mas não para você amar. Que Deus abençoe você, que dê sabedoria e que ajude você a promover nas suas questões financeiras saúde, né? Equilíbrio, e que Deus abençoe suas questões financeiras também.